Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia, graças a Deus. Obrigado pela sua audiência, pela sua interação, sempre como você vem sempre fazendo aqui no programa. Olha, fabricantes de brinquedos, agências de viagens, seguradoras e construtoras estão de olho num público consumidor que deve aumentar muito mais no Brasil nos próximos anos, hein? É o público da terceira idade. E o número de idosos não para de crescer no Brasil. De olho nesses consumidores, empresas de diversos ramos de atividade estão criando produtos e serviços específicos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2060, o número de idosos deverá ser 4 vezes maior do que é hoje. O país terá cerca de 58,4 milhões de pessoas com mais de 65 anos. E hoje vamos conversar sobre os produtos para a terceira idade. Esse é o nosso tema e na ocasião já contamos com a presença em nosso estúdio do Antônio Rodrigues. Ele que é terapeuta ocupacional, é gerontólogo, coordenador do espaço Vida Cuidados Gerontológicos, coordenador da Comissão Técnica de Terapia Ocupacional, está aqui presente conosco o Antônio. Além dele, também contamos com a presença da doutora Adriana Gomes, que está presente, ela que é geriatra, diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em Pernambuco. Mas antes da nossa conversa com os nossos convidados, vamos conferir uma matéria com a repórter Stephanie Hermano, que vai mostrar alguns cuidados com a saúde na terceira idade. Vamos conferir. Maria teve 16 filhos. 12 deles estão vivos. Foi mãe cedo e é casada com Renato há mais de 60 anos. A vida inteira dessa senhora foi batalhar para criar os filhos. Sempre fez os serviços domésticos e até hoje tenta fazê-los em casa. Com a chegada da terceira idade, surgiram limitações. Ela não pode fazer tudo como antes, mas realiza várias atividades dentro de casa com a ajuda da família. Eu tomo meu banho, eu tenho meu cabelo, eu vou varrer meu quintal, arrumo minhas cadeiras, limpar, passo óleo. Adoro fazer meu serviço, não gosto que ninguém faça. Dona Carminha, como é conhecida para manter a boa saúde, toma muito chá. Ela sabe vários nomes diferentes de chá e o maridão aprova. Ela sofre somente com artrose. Já o esposo depende totalmente da família para se locomover. Ele tem problema nos ossos. A fraqueza que ele sente é grande, além de estar com câncer de próstata. A memória do seu Renato já está fraquinha, mas algumas coisas ele lembra, como os sucos preferidos e o chá que a esposa faz sempre que ele está doente. Todo chá que ela faz para mim, eu acho bom. Gosto do chazinho dela. Eu gosto do chá de canela, que é muito bom para o estômago e para a febre. Erva doce para dor, alecrim para dor e para resfriado. Ótimo. Alecrim, agrião, manjericão. É muito mato que eu conheço. Mas o apoio da família é dado. Existem netas que todo dia passam por aqui, estudam aqui próximo. Então, todo dia elas passam por aqui, vêm saber da avó, conhecer a avó, está precisando de alguma coisa, lava um prato. Então, sempre estão aqui, junto dos seus avós. O percentual do número de idosos no Brasil e no mundo vem crescendo cada vez mais. Só no estado de Pernambuco, do ano de 1991 a 2000, o número da população com idade superior a 65 anos cresceu 5 vezes mais. No Brasil, os idosos já são 19 milhões de habitantes. O envelhecimento é um processo biosocial de regressão que atinge todos os seres vivos. Feliz é o ser humano que consegue chegar aos 88 anos de idade, como o senhor Renato. Mas para chegar à terceira idade saudável, é preciso cuidar direitinho da saúde. Algumas recomendações podem ser seguidas para manter a boa saúde, como comer castanha do Pará, diminuir o açúcar e o sal, mastigar com calma, comer várias vezes ao dia, mas em porções menores, para evitar a obesidade. E optar sempre por cereais,
comidas naturais e muitas frutas e verduras sempre, porque envelhecer com saúde é fundamental. Muito bem, que lindos, não é isso? E não encarar a terceira idade como um sinônimo de velhice abre portas para novas possibilidades. Se 71% dos brasileiros com mais de 60 anos têm independência financeira, aí está um grande potencial de consumo. Segundo a consultoria Escopo, especialista em estudos de geomarketing, só em 2013 os idosos gastaram em torno de R$1 trilhão, ou seja, 34% do total gasto pela população brasileira em geral. No entanto, 45% têm dificuldades para encontrar produtos adequados, isso segundo pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito. O IBGE trata a população com mais de 60 anos como um grupo com alto poder de consumo. E temos uma pergunta a fazer para você, é a nossa enquete de hoje. Participe! A pergunta é, na sua opinião, você acha que existem muitos produtos no mercado produzidos especialmente para os idosos? Ou ainda falta mais produtos? É preciso se investir mais, criar mais, enfim. Existem muitos produtos produzidos especialmente para os idosos? Sim ou não? Responda ligando para a nossa linha interativa, que já está aí no rodapé do seu vídeo, para que você possa acompanhar e ligar participando aí da nossa enquete. 0 operadora 81 3424 1977. E você pode aproveitar ao responder a nossa enquete. Pode também aproveitar e deixar sua dúvida com a nossa produção. E além da nossa linha interativa, da nossa enquete, você também dispõe da nossa fanpage, isso mesmo. Você acessa o nosso endereço através do www.facebook.com/assunto do dia. Eu disse facebook.com/assunto do dia é o nosso endereço lá no Facebook, portanto você manda a sua mensagem que vou ter o maior prazer de ler a sua participação ao vivo aqui no programa. E nós queremos agradecer aqui aos nossos convidados, começando pelo Antônio Rodrigues, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite e estamos aqui mais uma vez falando sobre a questão sobre envelhecimento, os aspectos mais importantes que a gente possa estar estimulando através da tecnologia. Muito bem, Antônio. E também agradecemos a Adriana Gomes, ela que é geriatra, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Prazer também, Felipe. Muito obrigada, pela mais uma vez o convite aqui na casa, a gente já teve na rádio. E assim, é sempre bom a gente ter esse convite porque é muito importante a informação para a população, como você disse, que está envelhecendo, Então é uma gama muito grande de pessoas que precisam estar bem informadas, conhecer seus direitos. E a gente observa, pelos dados que já apresentamos logo no início do programa, e tem outros dados que a gente vai mencionar ao longo de nossa conversa, mas um ponto importante, doutora Adriana, a gente observa que atualmente o mercado de produtos para idosos é muito lucrativo. Agora, eu queria saber se de fato é isso, essa ideia, se é lucrativo ou não, ou ainda está em processo de avanço, na sua opinião? Ainda é um mercado que está em processo de avanço, Assim, a população, como você falou, a população idosa tem crescido muito nos últimos anos. Com esse crescimento, a gente sempre pensa em tentar deixar o idoso mais funcional, mais ativo, mais independente possível. A gente sabe que o processo do envelhecimento, apesar de ser um processo natural, ele pode trazer algumas alterações fisiológicas, que não são doenças necessariamente, e que podem trazer algumas dificuldades no dia a dia dessa pessoa, do idoso. E muitas vezes esses produtos têm que ser adaptados a essa população. E muitas vezes a gente não encontra. Então, como você falou no início, a gente tem uma população ávida por consumir, tanto por população idosa ativa, que pode sair sozinho, que pode viajar, então, indústria de turismo, empresas de turismo que sejam especializadas, porque, ele pode ser independente, andar sozinho, ter uma boa cognição, mas, às vezes, a capacidade de energia, às vezes, está um pouco mais reduzida. Então, uma viagem que ele vai fazer 3, 4 passeios num dia só, pode não aguentar, mas pacotes mais adaptados a eles, locais.
E também tem que pensar naquela população que está envelhecendo com algumas doenças e precisam de algumas adaptações. Pessoas sem dificuldade para andar. A gente viu no início em relação à artrose, né, que é um problema extremamente frequente e que incapacita muito o paciente. Então, ele tem dificuldade para andar, ele vai deixar de sair. Né? Então, a gente tem alguns produtos que a gente pode adaptar para esses pacientes para que eles se tornem independentes, né? Não fiquem em casa e que muitas vezes isso gera um ciclo vicioso, levando a outras patologias, como depressão. Quer dizer que uma coisa importante, Antônio, que a própria doutora Adriana tocou muito bem, e é uma coisa importante essa questão do idoso se tornar independente, né? Essa independência, de certa forma, é importante, é interessante para esse público? E isso é um parâmetro de saúde hoje que nós utilizamos, né? Então, quando o idoso ele chega no consultório, é uma das primeiras coisas que a gente vai tentar avaliar esse grau de independência que está preservado ainda nele, o que é que ele tem condições de fazer, o que é que não tem condições de fazer, e é estimular a questão da inclusão social, né? Então, muitas vezes a gente vê o idoso dentro de casa, restrito, que vai levar a outras patologias, como a doutora Adriana já falou. Então, o cuidado que a gente tem que ter é inserir essas pessoas, né, na igreja, no centro comercial, né? Eu estou com vontade de comprar minha roupa, estou com vontade de ir no cinema, estou com vontade de ir na igreja. Então, o que é que tem vontade, o que é que a gente pode conseguir ainda, né, fazer com que ele faça? Então, quais são os produtos que a gente pode prescrever para esses pacientes, que eles possam, né, para essas pessoas idosas, para preservar de uma maneira geral? Porque tem muitos idosos que têm uma queixa mínima, é uma dor, alguma coisa mais leve, e que ele pode estar utilizando muitos recursos. Aqui a gente tem um hábito, né, ainda de não estar prescrevendo esses produtos, né? Então, eu acho muito mais cultural. A gente vê na Europa, nos Estados Unidos, um número maior de prescrição de dispositivos pensando em mobilidade. Então, eles usam com maior frequência esses dispositivos. Então, assim, é muito comum no supermercado a gente encontrar pessoas utilizando os dispositivos de mobilidade, como o andador de 4 rodas, que a gente vai estar vendo depois. Então, isso é muito comum em praças, né? E aqui hoje a gente não tem, a gente tem essa dificuldade, vamos dizer assim, né, não encontrar essas pessoas utilizando. Geralmente estão apoiando em alguma coisa, segurando em alguma coisa, ou segurando na mão de alguém, né? E lá fora a gente vê o idoso mais independente no sentido assim, eu moro sozinho, né? E muitas vezes eu tenho artrose e eu tenho que ir no supermercado fazer minhas compras. Eu não tenho quem faça. Aqui muitas vezes a gente tem nosso vizinho, a gente tem nossa filha. Que pode auxiliar, né? pode ajudar nesse processo, né? Questão de qualidade de vida, né? A gente quer assim, a gente quer que a população envelheça, isso é muito bom, mas a gente quer que as pessoas estejam independentes. Assim, a sociedade está mudando. A gente tem famílias com menos filhos. Então, assim, aquele modelo de família com várias pessoas que o idoso ficava, né? Vai envelhecendo, vai ficando com comorbidades e as pessoas da família vão Ficam cuidando. se revezando e cuidando. Isso vai estar cada vez mais né? difícil. 12 filhos, né? Todo dia vai alguém isso lá. mesmo. Assim, o nosso futuro não vai ser esse, né? Quantos filhos a gente tem agora? 1, 2 filhos. E essas pessoas saem de casa mais cedo. Então, a gente está passando por uma transformação, né, demográfica, que mais ou menos que já aconteceu na Europa, em que as pessoas vão ter que ser independentes. E a população brasileira, de maneira geral, está envelhecendo cada vez mais, não é? É um processo rápido, mais rápido do que aconteceu em países desenvolvidos e sem tanta estrutura. Né? Então, a gente ainda falta muito para... Né? A gente tem problemas ainda antigos, porque assim, a gente saiu de um padrão de vida onde a gente tinha doenças mais infecto-contagiosas, né, que matavam mais as pessoas, para um padrão de doenças mais crônico-degenerativas, né, as doenças não transmissíveis. Mas a gente convive ainda com as duas coisas. Nosso sistema de saúde ainda não está adaptado para isso. É precário, não é? De certa forma, a gente precisa dizer isso. Infelizmente, é precário, precisa de mudanças rápidas e drásticas. Não é? E um levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, ele indicou que 92% das mulheres na terceira idade consomem cosméticos e 57% compram produtos de maquiagem. Olha só, né? Um dado interessante aí. Produtos, ou seja, produtos direcionados ao público da terceira idade. Os idosos cada vez mais independentes, também começam a se cuidar mais, se preocupar, não é, em se cuidar, não é? E, quer dizer, mais tempo para isso, mais né? tempo para isso agora, não é isso, não é? Eu tenho mais tempo para ir no salão, eu tenho mais tempo para ir no shopping, eu tenho mais tempo, né, de comprar coisas, de viajar. Isso, né? Então, isso. como investir, na verdade, em quais são os recursos que nós temos hoje para oferecer a essas pessoas, né? Muito bem lembrado, inclusive. E a gente falou rapidamente, né, sobre os idosos irem ao supermercado, e é um hábito muito comum, inclusive. Segundo o IBGE e também o Datafolha,
né, indicaram que 77% dos idosos, né, gastam entre R$100 e R$550. Isso uma média, tá bom? Isso no supermercado, né? A gente vê um dado interessante, né? Os idosos visitam muito o supermercado, é um dos locais mais visitados, tem o shopping, tem o supermercado, tem praças, enfim, mas no caso do consumo aí, né, o supermercado está no item, né, dos locais mais visitados pelos idosos, onde eles gostam de consumir bastante, né, produtos de maneira geral. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto e você confere neste momento a previsão do tempo para hoje. A previsão para a região metropolitana é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento. Olha só que imagem belíssima da capital pernambucana. E Recife, a máxima esperada pode chegar a 30 graus e a mínima registrada é de 21. Em Jaboatão, a máxima pode chegar a 29 graus. Em Carpina, a mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 29 graus. Conferimos aí, portanto, a nossa previsão, a previsão do tempo, não é, para hoje aqui em Pernambuco. E vamos agora a um breve intervalo, uma breve pausa e você aproveita e participa aí também da nossa enquete. Uma pergunta simples, tá bom? Para que você possa participar conosco e a sua resposta também é objetiva. Existem, na sua opinião, muitos produtos produzidos especialmente para os idosos? Você acha que existem muitos produtos no mercado? No dia a dia você encontra com facilidade muitos produtos produzidos especialmente para os idosos? Sim ou não? Ligue para a nossa linha interativa e participe. 3424-1977. Daqui a pouco a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do dia de hoje, com um tema interessantíssimo. Hoje estamos conversando sobre os produtos para a terceira idade. A gente sabe que os consumidores, o público, não é, acima dos 60 anos, dos 65 anos, está consumindo cada vez mais, hein? E vamos conversar sobre esse assunto. Hoje contamos com a presença aqui no estúdio da doutora Adriana Gomes, ela que é geriatra, diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria em Pernambuco. E também, ao lado dela, aqui presente no estúdio também, estamos contando com a presença do Antônio Rodrigues, ele que é terapeuta ocupacional, né, e aproveitou o momento, não é? Através de um amigo, não é? O da Quali, né? Quali Medicare. Na Quali Medicare, né? Ofereceu aqui esses produtos para que a gente pudesse mostrar, né, alguns produtos importantes, né? Produtos que são consumidos pelos idosos, né, produtos que são utilizados pelos idosos. A Quali Medicare, né, nos, digamos, agraciou, né, com esses itens para que a gente pudesse mostrar aqui no programa Assunto do Dia para as pessoas entenderem melhor sobre alguns produtos muito utilizados, né, por esse público, não é? O público acima dos 65 anos, o público da terceira idade. E eu vou pedir para o Antônio falar um pouquinho sobre cada um desses itens aqui. Fique à vontade, Antônio. Muito bem. Então aqui a gente tem a barra, né, a barra de apoio, que é a mais utilizada em questão do banheiro, né? Então pensando, são mais dispositivos para mobilidade, para segurança, né? Então, pensando num idoso, mesmo rígido, né? Mas é aquele idoso que muitas vezes vai lavar o pé. Então, você vai lavar o pé, vai segurar. O que é que acontece? Muitas vezes vai, né, se apoiar lá na parede ou vai segurar no chuveirinho ali, né? Onde a gente abre e fecha. Então, é interessante a barra, né? Então, todos esses dispositivos precisam de uma prescrição, né? De uma altura correta, do tamanho. Existem barras maiores, de 45, de 60, agora, menores. Todos esses produtos, me parece que existem órgãos reguladores, né? Isso. A questão do Inmetro, ISO, né? A BNT, né? BNT As também, né? A BNT. BNT também, Isso, né? as normas brasileiras, técnicas, Geralmente né? eles seguem essas normas, mas assim, são normas padrões, Padrões. né? Mas o ideal é que assim, cada paciente ele seja avaliado individualmente para a gente ter ideia de se é adequado ou não. Assim, o meu tamanho é diferente do seu, é diferente do dele, então uma barra pode ser colocada, mas pode, em vez de me ajudar, pode me complicar, pode atrapalhar. né? Então tem que ter um profissional
que geralmente Devidamente terapeuta habilitado. ocupacional devidamente habilitado No para caso, prescrever. O terapeuta ocupacional é que justamente vai dar uma orientação, né? Isso, o terapeuta ocupacional ou Nesse fisioterapeuta, sentido. ou o Fisioterapeuta próprio também. geriatra, entendeu? muito bem, Ele muito pode bem. estar orientando a questão da prescrição desses dispositivos, né? Por exemplo, há alguns idosos que utilizam qualquer tipo de bengala para servir como um apoio. Isso. Então é preciso Passar por uma avaliação para a gente prescrever qual tipo de bengala mais adequada, né? Então a gente tem essa bengala e regular a altura, né? Muitas vezes a gente vê essa bengala, por exemplo, ela tá baixa para mim, né? A gente tem que fazer um ângulo mais ou menos aqui de 45 graus, então a gente vai ter que Ajustar, né? ajustar Ajustar. essa bengala, Isso. né? Deixa eu levantar aqui, ajustando essa bengala. Isso ajusta também a altura da Né? pessoa. A altura, né? Todas então essas ele condições, passa né? por uma avaliação, né? Então ajustando essa bengala a gente vai ver que ela já ficou um pouco maior, Isso. né? Mas ainda está inadequada, né? Então ela tem que ficar um pouco maior na frente do nosso pé para a gente ver como é que ela tá e sempre treinar com o paciente. Ela nunca vai ficar no lado da lesão. Até porque... Então, se eu tenho artrose à direita, à direita aqui, eu não vou usar aqui a direita, eu tenho que usar a esquerda para compensar a direita. Então, existe todo um treinamento. Então, não adianta chegar no meu consultório e eu prescrever, né, e dizer, vai embora. Não, ela vai ter que vir no outro dia para eu treinar com ela, ou treinar junto com o fisioterapeuta, essa questão da marcha. Agora, né? Antônio, passem por aqui para a gente mostrar também aqui esse equipamento aqui, olha só. Qual o nome dele? É o andador. O andador. O andador. Agora é um andador diferente. Deixa eu mostrar melhor aqui para as pessoas poderem Tá visualizar. muito acostumada com esse outro Esse andador. outro também é o Esse mais é um comum, andador, né? Esse é o mais comum. não Esse é um Antônio? andador articulado. A gente tem Articulado. um andador fixo, que é igual a esse, mas ele não mexe. Certo, Né? certo. Tem esse andador articulado. Tem um andador que só tem rodinha na frente. Né? E tem esse andador de 4 rodas. Esse aqui tem um diferencial, né? Esse me parece que a pessoa, por exemplo, na fila de um banco, Isso, né, ou no do supermercado, supermercado. em algum local, né? A pessoa pode travar e Isso. sentar, não é isso? Vai passear, Isso. vai numa praça, quando Isso, cansou passear. um pouco, pode sentar. Ou seja, dá mais mobilidade, dá mais segurança, Independência. independência, não é isso, Eu doutor? vou para uma praça com meu neto e a babá. Então vai, eu tô lá acompanhando, cheguei, né? Travo, né? Então ele tá preso aqui, ó, e ando e sento e fico observando aqui Olha como só. está, né, meu neto brincando junto com as pessoas, né? E Pode dá encaixar um um certo cestinho. grau de independência, ó, e É verdade. facilita a Mobilidade. locomoção, né? A mobilidade desse paciente. A gente vê um paciente poderia estar em casa, Sim, né, sim. sozinho, É. ele consegue sair E com o consegue dispositivo. fazer suas coisas tranquilo. Então, chegou no carro, colocou Desmonta, dentro do coloca no carro, carro. desmonta. Então, viajar, então posso viajar. Então, chega no aeroporto muitas vezes lotado, não tem onde Isso, sentar. Então, você vai e senta aqui. Tem uns que tem uma cesta aqui. Então, eu estou no supermercado. Não, na Europa é muito comum. Estou no supermercado, estou colocando as coisas na minha cesta. Então, pego um Vai na café, feirinha. um açúcar, vou colocando na cesta. Chega lá no caixa, eu pego o produto e passo, né, no caixa. Então, assim, é muito comum, né, e a gente não tem. Então, para prescrever esse dispositivo, por exemplo, o paciente não pode ter nenhuma dificuldade na questão cognitiva. Sim. Então, o paciente que tem assim, um quadro demencial, por exemplo, ou algum distúrbio, Alzheimer Não é é o mais recomendado. um comum. Alzheimer, por exemplo, então né? não é recomendado. Por quê? Ele não vai saber como frear, então ele vai usar e vai cair. Pode Vai cair. cair, Né? vai cair. Né? Então a gente tem que prescrever. Então, para esse paciente, por exemplo, com Alzheimer, né, e com dificuldade máxima, muitas vezes prescreve só com rodas na frente. Mas saber se ele consegue controlar o freio aqui atrás. Né? Porque isso a gente tem, ó, que frear, travar. Então são várias vai usar coisas, várias funções comandos, cognitivas que você não funções para ele tentar armazenar e ele não vai conseguir. Não é Agora- chegar na loja, Sim. achou esse É. mais bonito, parece É. ser Não, melhor mas e é comprar, O que eu né? acho Precisa ter uma interessante indicação. é esse banco. Geralmente o banco, Sim, o vamos mostrar pessoal, aqui. Deixa eu o separar pessoal aqui. utiliza aquele banco de plástico, né? Muito comum. Cadeira Então é plástica. importante, aquela cadeira resseca, ela escorrega, né? Então aqui a gente tem essas ventosas que ela vai fixar no chão, né? Então ela fixando no chão aqui tem altura, então a gente vai, ó, paciente lá, o idoso lá tomando banho, sentou, tá aqui segurando, tá fixo, não escorrega. Então, isso tem que ajustar também a altura. Claro, então, essa claro. cadeira aqui, um exemplo, tá inadequada para mim, porque tá muito baixa. Então, por conta disso, eu vou colocar mais força e não vou conseguir levantar. Então, Geralmente o provavelmente, idoso eu tem vou uma e dificuldade, caio. às vezes, né? Tem Fraqueza diminuição nessa de articular massa, também, né? diminuição de massa muscular, alterações Que é natural nessa articulares. idade, né? E pode acontecer se a gente não segue alguns hábitos saudáveis, né? Então, se você faz atividade física, porque hoje em dia
tão importante a gente, caminhe, faça atividade física, musculação. A gente precisa preservar massa óssea e massa muscular. Agora, aproveitando esse gancho aqui, uma coisa interessante, vamos falar um pouquinho sobre os polivitamínicos, que a gente vê o público idoso, né, adquirindo cada vez mais, não é? Cada vez mais, vamos ficar aqui um pouquinho mais atrás da bancada aqui para a gente poder conversar melhor, mas a gente vê o público cada vez mais, Antônio e doutora Adriana, utilizando-se dos atributos, né, dos polivitamínicos, por exemplo. Assim, as vitaminas são extremamente importantes, isso assim, não tenha dúvida, só que o ideal é que elas sejam ingeridas na forma natural, então através de uma alimentação saudável, né, rica em verduras, frutas. Esses polivitamínicos vendidos em farmácias, principalmente sem prescrição, são inadequados. Então a gente acha que a vitamina é bom, mas de uma maneira você tem que... algumas pessoas podem ter, hoje em dia está muito à moda a vitamina D, então você tem que saber se ela precisa realmente ou não. Cálcio, você vê muitas propagandas, né, em televisão, você vê na farmácia, você pode comprar. Cálcio, né? Nem todo mundo vai precisar, e você pode fazer essa reposição através de alimentação. Então você pode ingerir leite, ingerir alimentos derivados de leite que vão fazer com que você tenha essa quantidade de cálcio adequada para o seu corpo. Né? Então uma ingesta indiscriminada, né, assim, sem uma prescrição médica, não é adequada. Você pode trazer até problemas de saúde com isso. Às vezes parece inofensivo, mas não é. Tem uma coisa interessante, porque a gente vê muito nas propagandas, de maneira geral, né, na televisão, né, no rádio, mas é mais ainda na televisão, até porque usa-se o atributo da imagem e o som aí nesse processo da propaganda. E a gente vê muitos idosos, né, não procuram ajuda médica, orientação de um profissional de saúde e terminam por conta própria utilizando-se desses remédios. Qual o risco ou quais os riscos que esse idoso ele pode correr ou está correndo? São inúmeros riscos, né? Então, assim, o idoso, assim, é uma população que quando a gente envelhece de maneira muito heterogênea. Então, assim, uma pessoa de 60 anos, duas pessoas de 60 ou 70, elas podem ser totalmente diferentes. O que pode ser bom para mim pode ser muito ruim para o outro. Então, eu tomei um bom remédio. O corpo funciona de outra forma, né? Diferente, né? Então, um remédio, eu fui no médico, ele passou esse remédio, foi ótimo para mim. Para você pode não servir, né? Então, assim, medicações de uso inadequado, você pode ter interações entre uma medicação e outra. Né? Então, mesmo vitaminas ou mesmo chás, como a gente viu na reportagem anterior, uma outra coisa que eu ia parece perguntar, inofensivo, mas alguns chás podem interagir com algumas medicações e dar riscos até de problemas muito sérios, como hemorragias, que podem levar até à morte. Então, outro risco muito grande com medicações é relacionado a quedas. Então, um problema que às vezes é comum no paciente mais idoso com múltiplas patologias é a questão de insônia, dificuldade para dormir e gostam muito de tomar medicações para dormir, que são chamadas psicotrópicas, medicações tarja preta. Então, essas medicações, elas são extremamente perigosas. Até porque podem causar efeitos colaterais Muitos efeitos colaterais. Né? E para essa idade, principalmente, né? Principalmente. Então, quanto mais frágil o paciente, mais risco ele vai ter. Quanto mais remédios ele toma, mais interações entre uma droga e outra, você começa a criar novos problemas. Agora, Antônio, voltando a falar sobre esses itens aqui, que são itens importantes de locomoção, né, de segurança. Você tem também aqui outros produtos, como esse aqui, eu achei até curioso, não é? Esse aqui, ó, não só para os idosos, mas eu acho que de maneira geral para muita gente, né, que tem alguma dificuldade, olha só. Isso, muitas vezes a gente tem aquela coisa no armário, quer pegar lá em cima, e na não consegue, cozinha, né? Então vai lá, ó, pegou, né? Então, ó, pronto, pego aqui, ó, mostrando quero aqui pra guardar câmera. lá em cima. Mostrando né? aqui para a câmera, para as pessoas então, observarem. Então aqui, ó, só. pego, tá no chão, caiu no chão, não consigo pegar. Né? Então pego, ó, coloca aqui, aqui eu já coloco aqui, já faço uso. Agora, né? Qual o nome, Antônio, desse produto aí? Uma alça. Uma alça, olha só. Né? Alça mecânica, né? Isso, alça mecânica, né? Então alguma coisa que cai no chão, não consigo, por conta da minha, né, artrose, eu já tenho dores, não consigo me abaixar. Então vou lá, ó. Pego algum produto, então muitas vezes é a chave, alguma coisa, sei lá, pegou o produto. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Antônio. Você considera que hoje no mercado há poucos produtos, né, para servir ao público da terceira idade? Você acha que ainda precisamos avançar muito? É a pergunta da nossa enquete, inclusive. Vou perguntar logo aqui ao Antônio. Olha só, vou perguntar logo ao Antônio aqui para ver o que ele acha disso. Eu acho que sim, existe ainda, né, poucos produtos, né, comercializados para o idoso. Então, isso é para uma maneira geral para deficientes. E que a gente aproveita para o idoso, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, não é isso, doutora Adriana? A gente tem que pensar que aquela pessoa que cria, por exemplo, um negócio, ou cria
cria uma invenção, né? Inventa alguma coisa interessante que possa ajudar o idoso, ele tem que sempre pensar dessa forma. Esse público se destina a quem? A quem? Né? Para que vai servir? Vai ajudar muito? Porque como a gente falou, assim, os idosos são muito heterogêneos. Exato. Então, assim, aqui a gente tem uma linha mais para aqueles idosos que têm algum grau de dependência, né? Que precisam de uma certa ajuda. E tem aqueles idosos também, como a gente falou, da pessoa ter maquiagem, né? São os idosos ativos, né? Que hoje em dia caiu aquela imagem de que eu fiquei envelheci, tem que ficar em casa, é a vovozinha. São pessoas muito diferentes, né? 60, 70 anos hoje é diferente. Então, tem que ser produtos específicos. Então, qual o tipo de pele, não é? Questões, então, tem que ser levadas em conta. Por exemplo, a questão dos cosméticos, né? Os produtos. Porque tem muitos idosos, por exemplo, a gente falou aqui rapidamente de uma pesquisa, eu posso até falar um pouco mais sobre ela, por exemplo, do IBGE e também do Datafolha, que apresentou que 72% dos idosos, né, Francisco, a gente observa, doutor Antônio, que 72% dos idosos saem de casa e vão às ruas, passear, andar, enfim. Quer dizer, essa independência. Então é importante também se cuidar com relação à pele, protetor solar, não é isso? Isso é importante se destacar, também. né? Então, assim, você tem um mercado muito amplo para o idoso. Até aqueles idosos que não são doentes. Então, assim, como a gente falou, no envelhecimento tem algumas alterações. Então, você vai ter alteração visual, você vai ter alteração auditiva. Então, talvez eu não precise de produtos médicos, né, hospitalares, mas eu preciso no supermercado, como você falou. Então, eu preciso que as letras estejam um pouco maiores. As letras são muito pequenas. Essa questão da acessibilidade de maneira geral é uma coisa que precisa ser discutida, né, ser ampliado esse discurso, essa conversa, esse bate-papo com a população de maneira geral, para tentar resolver esses problemas, sanar essas dificuldades. Vamos a um breve intervalo, mas eu acredito que tem muita gente, não é, querendo saber o que é este produto aqui. Mas rapidamente, é um assento sanitário adaptado, não é isso? Isso, elevado. Olha só. Para pessoas que têm dificuldade na hora que vai sentar, né? E vai levantar. Então, muitas vezes a gente tem, esse assento aqui e a barra aqui na frente. A barra na frente. Né? E na hora que eu estiver levantando do assento... Já facilita, já ajuda bastante. Bom, agora a gente vai a um breve intervalo. Nós queremos agradecer também aí a Qualimed Care, né, por ter cedido esses materiais para que a gente pudesse mostrar aqui para os nossos telespectadores, tá certo? Muito obrigado, tá certo? Tá aqui, ó, a Qualimed Care, né, que ofereceu esses produtos para que a gente pudesse mostrar aqui para vocês. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. Bom, no Há Vagas de hoje vamos conferir as principais ofertas de emprego geradas pelo Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife. Na nossa primeira tela, há 2 vagas para operador de caixa. E os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses. E o salário informado é de R$ 810. Na nossa próxima tela, a gente confere aí mais 2 vagas. Agora só que essas 2 vagas são para operador de empilhadeira. E os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário não foi informado. Na nossa próxima e última tela de hoje, há 11 vagas para porteiro e os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. Já o salário não foi informado. Se você, porventura, se interessou por uma dessas ofertas, você pode ir ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o número telefônico você pode anotar agora mesmo para obter outras informações sobre estas e outras ofertas que vão surgindo constantemente. Você pode ligar para o 3355 2900. Eu disse 3355 2900. Bom, e vamos conferir neste momento algumas informações sobre a temática de hoje. Estamos conversando sobre os produtos para a terceira idade
E o público, né, que está acima dos 65 anos está cada vez mais consumista e independente, hein? Por isso que estamos abordando esta temática no programa de hoje. Neste momento, vamos conferir mais informações na internet sobre a temática com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe. Olá, vocês aí no estúdio. Queridos telespectadores, é sempre uma alegria poder chegar à sexta-feira tendo a sua companhia. Selecionamos uma informação interessante que está no site R7. Loja do Avô, loja virtual de produtos para a terceira idade, cresce em meio à crise econômica brasileira. Mais do que vender produtos e serviços, a loja oferece facilidades para o dia a dia, melhorando a qualidade de vida dos seus clientes que estão na melhor idade, entendendo as suas necessidades e tornando a sua rotina mais fácil e prazerosa, diminuindo as suas limitações. Hoje, os clientes da loja com mais de 50 anos que compram pela internet somam mais de 22% de todas as vendas. O idoso hoje é mais antenado e geralmente acabou de se aposentar buscando praticidade e também qualidade de vida. Vamos então voltar ao debate. Para você que está acompanhando o programa, um excelente final de semana. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Voltamos com você, Felipe Cavalcante. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações importantes aí. O idoso está cada vez mais antenado com as novas tecnologias, com as novas tendências, e essa tendência aí do e-commerce, que é a compra na internet, tem crescido cada vez mais entre os brasileiros, entre a população de maneira geral, não é? E uma coisa importante, nos Estados Unidos, boa parte do espaço comercial da TV aberta é dedicado aos produtos para a terceira idade. Você sabia disso? Que vão desde planos de saúde até utensílios domésticos. O Brasil ainda está engatinhando nessa área, mas há alguns avanços importantes, inclusive. E nós vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados de hoje. Nós que contamos com a presença do Antônio Rodrigues, ele que é terapeuta ocupacional, está aqui presente conosco. E também contamos com a presença da Adriana Gomes, ela que é geriatra, diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria aqui em Pernambuco. Bom, e ao ouvir aqui, não é, a Thalita trazer informações importantes sobre esse público que tem crescido, 22%, segundo a pesquisa que ela apresentou, dos idosos, compram pela internet. A gente observa aí um avanço interessante na área tecnológica também, os idosos comprando na internet, pela internet, perdão, e quer dizer, estão utilizando desses recursos tecnológicos para viverem um pouco mais independentes, é claro. Isso é um avanço interessante, é importante estimular também os idosos a estarem fazendo esse tipo de trabalho ou não? Isso, até para a questão da própria cognição, né? É uma atividade importante. É uma atividade importante para preservar essa cognição, pensando em memória, atenção, concentração, que com o tempo isso vai diminuindo um pouco, né? Mas no envelhecimento normal, não quer dizer que a pessoa vai realmente ter uma disfunção cognitiva, e sim uma alteração leve, né? E praticando essas atividades de informática, tablet, o celular, né? Então, qualquer dispositivo, isso é muito importante, é uma aprendizagem nova, ou seja, a gente requer de novos neurônios, formação de novos neurônios, então tudo isso é importante para o idoso, tentar preservar essa autonomia e independência dele. Essa autonomia e independência também, doutora Adriana, a gente observa que há muitos aplicativos sendo trabalhados, sendo criados, para facilitar ainda mais a questão dessa vida mais, digamos, tranquila, né? Para orientar melhor os idosos, para ajudar melhor. Quer dizer, a gente vê a autonomia interessante sendo utilizada a tecnologia para dar para garantir essa autonomia para os idosos, né? Facilita muito a vida, né? Assim, a gente está tendo agora um perfil novo de pessoas mais idosas, né? São as pessoas que estão se aposentando com 50, 60 anos e que já estão começando a trabalhar, né? Já trabalham com tecnologia e vão persistir com isso, né? Então, como o Antônio falou, mesmo os que não estão acostumados, pessoas que já são mais velhas, que nunca lidaram com isso, é interessante começar a aprender. Isso serve como um estímulo realmente cognitivo para a gente, isso melhora, né, nossa capacidade. Seria até medidas como preventivas para esquecimento,
né? E pode facilitar muito a vida. Então, assim, o uso de tablets, você gosta muito de ler, mas às vezes a leitura de um jornal, de um livro, fica numa revista, a letra pequena, fica mais difícil. Você com um tablet você pode expandir, aumenta a letra, né? né? Então você aumenta, isso já facilita muito. Algumas pessoas deixaram de ler porque não conseguem mais, os óculos não conseguem acompanhar, mas num tablet você consegue adaptar. Há muita gente aqui participando também nas redes sociais, parabenizando a temática de hoje. Muito obrigado a todos por este feedback, por essa resposta também ao programa, à produção, à emissora. A Edilene Ramos parabenizando, parabéns, muito bom esse tema. A Eli Claudino, amei esse tema. Enfim, a todo mundo que está de algum modo participando aqui, muito obrigado, tá certo? E você aproveita também para participar da nossa enquete. A pergunta é simples, é uma pergunta que nós queremos fazer para você, tá certo? É uma pergunta simples. A pergunta é: existem, na sua opinião, muitos produtos, né, sendo oferecidos aí no mercado, que foram produzidos especialmente para os idosos? Você acha que sim ou você acha que não? Você acha que precisa melhorar? Precisa aumentar o número de produtos, né, que são produzidos especialmente para esse público? Você responde aí participando da nossa enquete, né, através do 0 operadora 81 3424 1977. Daqui a pouco, ao final do programa, a gente vai conferir aí a resposta do nosso público. Nós falamos aqui rapidamente, doutora Adriana, sobre a questão do uso de alguns medicamentos, alguns fármacos, né, que a gente encontra facilmente nas prateleiras das farmácias, os polivitamínicos e tudo mais. A gente vê também algumas propagandas na televisão, no rádio, que incentivam aí muitos idosos a consumirem esses produtos. Uma recomendação, né, que vale a pena, que a gente sabe que no bloco anterior, né, a gente falou rapidamente sobre isso, mas uma nova orientação que a senhora poderia dar aos idosos, às pessoas que consomem esses produtos sem orientação médica. Primeiro, assim, nenhuma medicação deve ser usada sem orientação médica, né? Não existe nenhum produto, nenhum remédio que seja inócuo, né? São drogas, então ele vai agir em algum local, pode interagir com outros remédios. Então, assim, sempre se tiver algum problema, procura uma assistência médica, né? O médico vai lhe orientar. Se é uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais frágil, então, assim, a procura de um geriatra, né, que seria o especialista no paciente idoso. Então, ele vai conseguir orientar e indicar uma medicação que seja o mais adequada e que traga o menor risco possível para o paciente. Uma coisa, agora mudando um pouco, né? Agora girando um pouquinho mais, né? A outra ponta, a gente falou rapidamente aqui do uso dos tablets, dos smartphones, né? Há muitos idosos que leem e também há muitos idosos que consomem, que compram muitos livros, né? Que gostam de ler de fato. Isso ajuda muito, né, para manter essa cognição, o lado intelectual, né, ativo e tudo mais. Agora, no mercado também existem alguns outros produtos, né, de leitura, né, alguns livros e também alguns passatempos. Esses passatempos, esses livros de maneira geral, eles ajudam muito também nesse processo, Antônio? Ajudam sim nesse processo, né? E Caça-palavras, palavra cruzada, isso. Mas não é só isso, né? A gente tem que saber trabalhar com outros tipos de estímulos, né, que a gente possa estar, porque o que é que acontece? Eu faço muita palavra cruzada ou caça-palavra, então será que eu vou ter alteração de memória? Então isso você vai tentar, como se fosse somar o seu reservatório, né, a sua reserva funcional, parte cognitiva, a manter esse paciente bem, né? Na verdade, não vai esse paciente, se for demental ou não, então isso não vai prevenir, mas a reserva cognitiva vai aumentar e o aparecimento dos sinais e sintomas é que vai retardar, né, nesse paciente. Como se fosse um exercício, né? Como a gente faz exercício. atividade física, né, para musculatura, parte óssea, então todo esse estímulo é muito importante. Agora a gente não pode, às vezes também tem que ser adequado à pessoa, então eu faço só a palavra cruzada. Geralmente você tem que tentar fazer várias outras, né, atividades para estimular várias áreas do cérebro. Qual a recomendação que vocês dariam, né, passariam para os idosos que compram, por exemplo, aqueles produtos para fazer exercício físico em casa, diante de uma TV, enfim, utilizando-se daqueles produtos, né, daqueles equipamentos, melhor dizendo. Qual a orientação? É a mesma orientação para o que a gente usou para os remédios, né? Aquilo ali também não pode ser, principalmente para o idoso. Nem o jovem deve, né, fazer uma atividade física sem orientação. Eu perguntei isso propositalmente porque há muitos idosos que estão comprando esses produtos. Daí mora um
perigo, inclusive. A gente estimula que faça atividade física, né, que faça, então é bom que tenha esses produtos também. Agora tem que ter orientação. Uma supervisão. E até a orientação também, não pode ser talvez nenhum profissional, tem que ter o ideal que ele tenha uma orientação também no envelhecimento. Então a gente tem muitos profissionais na área de educação física, né, os educadores físicos, com especialização em geriatria, né, em gerontologia. Que é uma área específica. Que é uma área específica. É diferente um exercício que eu vou prescrever para uma pessoa jovem, ou para um idoso jovem, ou para um idoso que tem uma cardiopatia, que tem uma pneumopatia. Precisa ser adaptado. Há particularidades, né, com independentes certeza. aí. Já temos o resultado da nossa enquete, aí a produção está nos apresentando. Né, nós perguntamos a vocês, né, se existem muitos produtos, na sua opinião, que são apresentados e são produzidos especialmente para esse público, para os idosos. E 40% respondeu que sim, e 60% respondeu que não. Olha aí, a resposta do nosso público respondendo que ainda precisa melhorar bastante, né? É preciso ter mais produtos, né, específicos para esse público. E nós, na ocasião, queremos agradecer aqui a presença dos nossos convidados, pelas orientações que foram de fundamental importância. Agradecemos aqui ao Antônio Rodrigues, ele que é gerontólogo, terapeuta ocupacional, coordenador do espaço Vida Cuidados Gerontológicos e coordenador também da Comissão Técnica de Terapia Ocupacional. Foi um grande prazer, Antônio. Obrigado também, então, essa oportunidade. A gente está discutindo um pouco essa questão da segurança do idoso e nessa questão da mobilidade como um todo. Então, obrigado. Muito bem, Antônio, obrigado. Obrigado também à doutora a doutora Adriana Gomes, perdão, doutora Adriana Gomes, foi um grande prazer também recebê-la. Ela que é geriatra, diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria em Pernambuco, né? Agradecemos aqui sua presença. A gente agradece também, né, o convite. É sempre importante a gente estar divulgando. Então, isso também é um produto, né? Então, a questão da educação é muito importante. A gente falando em comércio, em atingir esse público, eu acho que esse é um tipo de programa que tem uma importância muito grande para o pessoal. E não esquecer que, assim, a gente está terminando, né? Ter lembrado, que eu vi no iníciozinho falando sobre a campanha de vacina do idoso, né? Isso, bem lembrado. Então, assim, a adesão ainda tem sido baixa. A gente tem que, assim, acho que reforçar que é uma vacina que vai prevenir, né, a gripe, que a gripe pode levar como consequência a pneumonia, internamentos e mortes. E a vacina previne e diminui realmente, e não faz mal para o paciente. Bem lembrado esse indicativo aqui, não é? Essa orientação aqui da doutora Adriana Gomes. Atenção, idosos, vacinem-se, né, contra a gripe, tá bom? E deixando esse recado aqui, finalizando o programa, agradecemos a todos os nossos telespectadores e internautas pela audiência e participação. Lembrando que segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta em mais uma temática importante. Não perca, durante a programação você confere aí a nossa temática e também durante as postagens no Facebook. Não esqueça, debater o conhecimento é de suma importância. Um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro.